noite, amigos do Canelada. Gabigol faz o gol da vitória do Cruzeiro contra o Flamengo. O destino, meu amigo, ele é cruel. O Gabigol saiu chutado do Flamengo, se tornou ídolo do Flamengo. Com muitas polêmicas, saiu do Flamengo pela porta dos fundos. Vai pro Cruzeiro, não se destaca no Cruzeiro e acaba no banco de reservas. Tá numa fase maravilhosa? Não está numa fase maravilhosa. Mas acredite se quiser, no último minuto de jogo, Léo Pereira faz um pênalti ridículo. Faz um pênalti idiota que um zagueiro do nível do Léo Pereira não pode fazer, né? Eduardo sem o domínio da bola. O Eduardo sem apresentar perigo de gol. O Léo Pereira dá um pontapé desnecessário. Vai pro pênalti o Gabigol. O Rossi pega para tornar o destino ainda mais cruel. E o Gabigol faz o gol da vitória do Cruzeiro contra o Flamengo. É aquilo que eu digo. O Gabigol tá numa fase boa? Não. Se eu não me engano, é o 8º gol do Gabigol, tá? Pelo Cruzeiro. É o 6º ou 7º que sai de uma jogada de pênalti. Sai de uma cobrança de pênalti. Não vive uma bela fase o Gabigol. Mas é impressionante a estrela que esse cara tem. Ele entra no final do jogo, quando tudo já parecia definido. O Léo Pereira, de forma patética, faz um pênalti ridículo que tem que ser questionado. Ah, é um baita jogador. Que se dane. Não dá pra fazer um pênalti ridículo desse no último minuto. Olha lá o Flávio Prado, fazendo o muquizinho do Gabigol. Que coisa ridícula. Olha que coisa patética. E eu tenho que aturar. É óbvio que eu tenho que aturar. Eu mereço aturar. Por causa do Léo Pereira, por causa do De La Cruz, que custou 70 milhões de reais pro Flamengo e não faz nada, e perdeu a bola no primeiro gol. O De La Cruz, a mulher dele falou recentemente aí, o De La Cruz, que queria que ele voltasse pro River Plate. Dá de graça essa desgraça pro River Plate. Porque desde que ele veio pro Flamengo, o De La Cruz não joga nada, o De La Cruz entrega gol, o De La Cruz se machuca mais do que joga. Então, esse Flamengo, ele acaba perdendo na regularidade pro Palmeiras, porque tem jogador que fica com o reizinho na barriga, porque tem jogador displicente. E hoje o Cruzeiro jogou bem contra o Flamengo, tá? Foi um jogo de igual para igual do Cruzeiro contra o Flamengo. O Rossi agarrou muito bem, pegou bolas dificílimas, assim como o Cássio. Agora, o Flamengo erra muita bola ridícula, gente. Não pode o De La Cruz errar do jeito que errou no primeiro gol. O Léo Pereira fazer um pênalti desse, um zagueiro experiente, no último minuto de jogo, não pode. E aí, meu amigo, aí é o Gabigol entrando, fazendo o gol da vitória contra o Flamengo, o rubro-negro se rasgando de raiva por causa da incompetência e displicência de Léo Pereira e De La Cruz. Um Flamengo que perde gols de novo. O Pedro perdeu um gol cara a cara com o goleiro, cara a cara com o Cássio. Ele chuta em cima do Cássio. Um Flamengo que perde chances novamente e que perde de novo a liderança para o Palmeiras. O Palmeiras agora é líder, o Cruzeiro vai se recuperando, vai subindo na tabela. E aí, meu amigo, boa noite, Flávio Prado, Bruno Prado, Fábio Piperno. Eu vou te dar a palavra, porque eu tenho que ser sujeito homem. Se o meu time consegue entregar a paçoca pro Gabigol fazer um gol no último minuto, se o Flamengo consegue, se o Léo Pereira, ele consegue me dar, né, o desgosto de ver o Gabigol tirando onda com a cara do Flamengo no último minuto de jogo, olha que coisa ridícula, gente. Não é assim, ô seu animal, é assim. Animal.
É assim, o que você tá fazendo? Você tá se defendendo? E aí, Flávio Prado? Eu tô com o Gabigol decidindo o jogo no último minuto. Agora, uma coisa a gente tem que reconhecer. Tem estrela, Flávio Prado. O cara entra no último jogo, no último minuto de jogo, surge um pênalti ridículo, ele perde o pênalti e a bola ainda sobra pro Gabigol fazer o gol. Era o destino e ele, como ele diz, ele é marrento, ele é arrogante, ele saiu pela porta dos fundos, mas ele é predestinado, Flávio Prado. Boa noite, filhado. Tá mais calmo agora, você tá... Que maravilha. Olha, que coisa maravilhosa. No último minuto, sai do jogo e entra a cara no pilhado. É muito bom isso. É muito bom. Isso Como é que é? Vamos fazer junto de novo aqui. Aqui. Assim? É assim. Agora é assim. Isso. O Léo Pereira conseguiu. O Léo Pereira conseguiu fazer um pênalti ridículo pro Gabigol fazer o gol no último minuto. E deixando claro, tá? Ele não comemorou, Flávio Prado. Pois é, isso Gabigol... eu achei lamentável. Eu achei que ele tinha que comemorar e meter o muquizinho lá e... Como a Arrascaeta também deveria ter comemorado. O que passou, passou. E a história dele no Flamengo tá feita e a história do Cruzeiro tá sendo feita agora. Tá tudo certo. Foi um baita jogo no primeiro tempo. Gostei demais da partida. O primeiro tempo foi muito bom. Segundo tempo, caíram os dois de produção, até pelo ritmo de jogo que foi imposto no primeiro tempo. Era natural que caísse um pouquinho. O resultado foi cruel com o Flamengo. Acho que era um jogo para empate. E até com mais gols, né? De repente 2-2, boas defesas dos dois lados. E aí aconteceu esse pênalti. E aí, né? Essa alegria toda para nós aqui de vermos essa abertura tão bonita, tão tranquila do nosso querido amigo Pilhado. Foi uma coisa, né? Faz parte da vida e tal. A verdade é que o Cruzeiro colou no Flamengo, né? Tá um ponto só do Flamengo agora. E o Palmeiras é que tirou proveito disso tudo. Mas foi um jogo bem legal. O time do Cruzeiro subiu bastante de produção. Tá um time mais veloz, E hoje, claro, ele aceitou a superioridade técnica do Flamengo, ele deu o campo pro Flamengo e foi muito rápido no contra-ataque. E esse menino Caio Jorge, nossa senhora, fez aquele golaço, depois meteu uma bola na trave, uma paulada. Bela fase do garoto. Se o Gabigol, né, não é mais o mesmo, esse menino aí tá crescendo bastante. Então foi legal o jogo e um final muito bom de ser lembrado e visto. Tem que aturar. Realmente tem que aturar isso. Olha lá, a cara de bobo dele, a cara de bunda do Fábio Piperno, Bruno Prado. Olha lá, aí ele fica fazendo sobe som. Gente, que cena ridícula, gente. Que cena patética. Olha isso. Agora, eu mereço aguentar isso. Por quê? Porque o Flamengo, de novo, ele é displicente. O De La Cruz, de novo, errando. Gente, a mulher do De La Cruz não falou que ela gosta do River Plate, que ela não é fã do Flamengo. Vai embora pro River Plate, De La Cruz. Some do Flamengo, some. Veio pro Flamengo, foi caro, não joga nada, entrega gol sem parar. Então, olha lá que coisa ridícula. Olha lá que coisa ridícula. E que o De La Cruz suma do Flamengo. O Léo Pereira joga bola, tem crédito. Agora, é um pênalti ridículo. Mas uma coisa a gente tem que falar. Porque, lógico, né, eu brinco, a gente fala aqui, eu fico puto mesmo. Mas uma coisa tem que ser falada, Piperno e Bruno Prado. Um baita jogo do Cruzeiro. Tinham 52 mil pessoas hoje no Mineirão. Mineirão lotado. Cruzeiro jogou de igual para igual com o Flamengo. Teve chances de gol. Né? O Flamengo teve algumas chances? Teve. Mas eu não consigo dizer de verdade quem foi melhor em campo. Eu achei o jogo muito igual. Os dois times tiveram chances de gol. Nenhum dos dois times abdicou de jogar bola. E aí é o que o Flávio falou, né? Caio Jorge mais uma vez marcando. O Gabigol, eu digo mais de predestinado, de estrela, porque para mim o cara que faz 8 gols, sendo 6 deles de pênalti, não dá para você falar, o Gabigol tá se recuperando. Não. Gabigol não está bem.
mas o Gabigol ferrou o Flamengo. O Gabigol amanhã vai ser capa de todos os sites, hoje ele vai ser capa de todos os sites, ele vai ser noticiário em todas as mídias esportivas. Por quê? Porque saiu do Flamengo pela porta dos fundos, Léo Pereira deu para ele um presente, vai ver, eles são amigos, e o Léo Pereira deu para ele esse presente no final do jogo, e acabou com o Flamengo. E detalhe, Flávio, deixou o Palmeiras distanciado do Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. O Felipe Luiz é muito bom treinador, mas ele precisa tornar esse time, às vezes, menos displicente, na minha opinião. Eu acho o time muito bem, e não dá para ficar perdendo gol todo jogo. Tem jogo que não dá para perder gol. E hoje o Pedro teve um lance que foi praticamente uma cobrança de pênalti, que ele finaliza de canhota na mão do Cássio, Bruno Prado e Fábio Piperno. Bom, Pilhado, né? Boa noite a você, né? Numa noite... Eu gostei da abertura do programa, achei a abertura muito divertida. Cedo ali do 24 para o 20, fiz questão de ligar aqui no celular para ver a abertura do programa, né? Até chegar aqui, não poderia perder esse momento. Mas foi um jogo muito bom lá, o brinde entre Flávio Prado e Fábio Piperno. Um ambiente festivo. O jogo foi legal, foi um bom jogo, sim. O jogo foi bom. O primeiro tempo foi muito bom, né? O jogo de ataque e contra-ataque, o jogo com várias oportunidades. O segundo tempo caiu um pouquinho, o Flamengo até, na maior parte do segundo tempo, ficou em cima do Cruzeiro. Caiu na reta final, o Cruzeiro começou a crescer no jogo. E assim, o empate seria até mais justo, mas aí são as questões individuais. Como o Flamengo no primeiro tempo empata o jogo no talento do Arrascaeta, que até falei na transmissão, para mim é o melhor jogador do campeonato até agora, comecinho, 7 rodadas. Ele individualmente é o melhor jogador do campeonato. Começa muito bem o campeonato Arrascaeta, mas caiu no segundo tempo bastante. E o Cruzeiro, um golaço do Caio Jorge, e nos erros individuais o Cruzeiro chegou à vitória, né? Você falou, o primeiro gol, o De La Cruz foi pressionado, perdeu a bola. O Caio Jorge no mano a mano engoliu o Léo Pereira e fez o gol. E no segundo gol, um pênalti que o Léo Pereira chega atrasado e acerta o Eduardo. Mas foi um jogo legal. O Cruzeiro melhorou muito, né? O Cruzeiro, o Leonardo Jardim, ele coloca um time mais físico em campo e o Cruzeiro vem crescendo de produção. O Cruzeiro ganhou todas em casa no Brasileiro, fez um grande jogo contra o Bahia, um 3-0. Foi a última derrota do Bahia. O Bahia vem de 5 vitórias seguidas, juntando todas as competições. A última vez que perdeu foi essa pro Cruzeiro, de 3-0. Com o Cruzeiro marcando pressão. É que o Cruzeiro tinha um time que era meio assim, fantasia. Jogadores que já passaram do seu auge, e o Leonardo Jardim montou um time mais dentro da realidade. Um time para competir. O futebol brasileiro ele é mais físico do que técnico. E ele montou um time para competir fisicamente. O Gabigol pode ser muito útil ao Cruzeiro, mas jogando todas não vai ser, como o Dudu também não seria. Então o Leonardo Jardim teve essa coragem e o respaldo do dono do clube para fazer essas alterações. O time melhorou, o time cresceu, um time bem competitivo. Tem um jogo no Equador, nessa semana na Sul-Americana, que eu falei no fim da transmissão, eu iria só com a molecada. Tá zerado na Sul-Americana, é uma viagem longa. Eu priorizaria bem o brasileiro e depois a Copa do Brasil. Se sair da Sul-Americana, não dá muita coisa. Eu iria com a molecada lá e jogaria inteiro o próximo jogo do Brasileiro. E o Flamengo é um time muito forte, né? Essa alternância Palmeiras e Flamengo mostra a força dos dois. Palmeiras era líder, perdeu pro Bahia, assumiu o Flamengo. Hoje o Flamengo perde pro Cruzeiro, o Palmeiras assume. E hoje era uma rodada mesmo mais favorável pro Palmeiras. O Palmeiras tinha um jogo mais fácil que o do Flamengo. Onde o Palmeiras foi muito bem, que até se você pegar a tabela, o normal era o Flamengo ser líder. Mas o Palmeiras ele foi muito bem quando ele ganha em Porto Alegre do Inter e ganha em Fortaleza do Fortaleza. Ali era para ter perdido pelo menos algum ponto e não perdeu. Acho que a liderança do Palmeiras está mais ali do que na rodada de hoje. Acho que os resultados de hoje foram normais. Onde o Palmeiras, por enquanto, está fazendo diferença são nessas duas vitórias aí, em Porto Alegre e em Fortaleza. E o Flamengo vai ter que buscar algumas vitórias desse nível fora de casa.